É a primeira etapa de sua viagem a Nova York para abrir a Assembleia Geral da ONU. De manhã, ele passou o cargo ao presidente da Câmara, Ulisses Guimarães. O presidente Sarney e o deputado Ulisses Guimarães conversaram animadamente nos momentos que precederam ao embarque. Dona Marli Sarney e Dona Mora Guimarães acompanhavam a cena de longe. Às 7h30, o aperto de mão, simbolizando a passagem do poder. É a segunda vez que o presidente da Câmara assume interinamente a presidência da República. Lá fora, no pátio da base aérea, formou-se uma extensa fila de autoridades para as despedidas. A comitiva embarcou antes. Apenas 48 pessoas, entre convidados especiais, assessores e o pessoal de apoio. Só 2 ministros viajaram, o chanceler Olavo Setúbal e o chefe do gabinete militar, general Banho Deni. A ordem do presidente Sarney nesta viagem foi a de economizar o máximo. Ele deu um beijo e um afago em Dona Marli e, junto com o presidente em exercício, perfilou-se para ouvir o hino nacional. Eles passaram em revista as tropas de honra e se encaminharam para o avião. Mais um abraço de despedida. Do alto da escada, um aceno. Até quinta-feira que vem. Nesta viagem a Nova York, o Boeing presidencial vai fazer uma escala técnico-política em Caracas. Enquanto o avião estiver sendo reabastecido, o presidente José Sarney vai manter o encontro com o presidente da Venezuela, Jaime Lusinski. 1h30 depois, o Boeing decola rumo à cidade do México, onde o presidente Sarney vai apresentar as condolências do governo brasileiro às vítimas do terremoto. O senhor já sabe o programa que o presidente Sarney vai cumprir na cidade do México, nos minutos em que passar lá? Por enquanto está previsto que ele chegue às 17 horas. Vaya hasta a residência oficial de Los Pinos, se entreviste com o presidente de la Madrid, presente a solidariedade do povo e do governo brasileiro. Eu acho que ficará umas 2 horas na cidade do México. A viagem do presidente Sarney a Nova York. O presidente vai falar segunda-feira na sessão de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. O embarque foi às 7h30 da manhã na base aérea de Brasília. Antes de subir no avião, o presidente Sarney conversou com o deputado Ulisses Guimarães, presidente da Câmara, que fica no lugar dele até quinta-feira. Depois, os dois passaram as tropas em revista e ouviram a execução do hino nacional. A comitiva presidencial, com apenas 48 pessoas, embarcou antes. O presidente se despediu da mulher, Dona Marli, com um beijo. Ao lado do Boeing, o aperto de mão e o abraço, sinal da transmissão do cargo presidencial ao deputado Ulisses Guimarães. A primeira escala do presidente Sarney foi na Venezuela. Ele desembarcou em Caracas no começo da tarde para uma visita de apenas 2 horas. O presidente venezuelano e uma pequena cerimônia militar aguardavam o presidente Sarney nesta escala em Caracas. Uma escala prejudicada pelo rigor com que as autoridades venezuelanas trataram a imprensa. 10 minutos depois, começou a reunião entre os 2 presidentes. A conversa reservada entre os 2 presidentes aconteceu naquela sala ali, dentro do aeroporto mesmo, com 3 grandes assuntos. A questão da Nicarágua, o apoio do Brasil e da Venezuela aos esforços feitos pelo grupo de contadora. Depois, uma questão que preocupa muito aos venezuelanos, os baixos níveis de comércio entre o Brasil e a Venezuela. Nós já compramos muito petróleo daqui e agora se compra muito pouco. A Venezuela também compra pouco do Brasil. Os 2 presidentes conversaram como alterar este quadro. E a terceira questão, a dívida externa. Numa entrevista dada pouco depois, o presidente venezuelano apoiou a posição brasileira em relação ao Fundo Monetário Internacional e à renegociação da dívida. O último momento da rápida visita a Caracas, uma entrevista coletiva dada pelo presidente Sarney aos jornalistas da Venezuela. O Brasil inicia uma nova etapa. Essa etapa, de vez dele abrir-se totalmente para os países desenvolvidos, ele deseja reintegrar-se no seu mundo, e o seu mundo é a América Latina. Enquanto se cumpria este rápido roteiro aqui em Caracas, a cabeça de todas as pessoas da comitiva estava no México, e com muita preocupação. A aeronáutica brasileira e o Itamaraty levantaram uma série de dificuldades claras existentes hoje na cidade do México. Mas o presidente José Sarney, consultado, foi definitivo. Não abria mão da rápida escala no México para uma visita de solidariedade ao presidente Miguel de la Madrid. O presidente Sarney deve chegar ao México daqui a pouco. Ele vai levar a solidariedade dos brasileiros ao povo mexicano. Lá, o presidente Sarney vai encontrar uma cidade ainda mais destruída pelo 2º terremoto ontem à noite. Exclusivo, os nossos repórteres estavam lá no momento do 2º terremoto e mostram tudo o que aconteceu
no final desta edição. A sessão de debates durante a Assembleia Geral da ONU será aberta na segunda-feira pelo presidente José Sarney. O repórter Lucas Mendes conta o que se espera desta Assembleia que marca os 40 anos da ONU. Nenhum outro aniversário de 40 anos reuniu tantos reis, presidentes e chefes de governo. 85 já confirmaram a vinda. Fidel Castro de Cuba e Muammar Gaddafi da Líbia ainda não. Fazem mistério. Quando o presidente Reagan entra ou sai dessa cidade, mesmo usando helicóptero, ele emperra o tráfego de toda a ilha pelo menos por 2 horas. Ninguém sabe nem quer imaginar o que pode acontecer se Gaddafi, Castro e Reagan estivessem trafegando nesta cidade ao mesmo tempo. A polícia montou uma espécie de mini-chefatura móvel na porta das Nações Unidas e vai gastar mais dinheiro pagando hora extra de policial do que em qualquer outra reunião de líderes em Nova York. Do ponto de vista de segurança, esta Assembleia é um pesadelo. Se o presidente Sarney não tiver mudado de planos por causa dessa escala no México, amanhã de manhã em Nova York ele planeja ir à igreja e à tarde visitar museus. É o único dia livre dele nesta viagem e o único dia mais ou menos tranquilo. Na segunda-feira, mantendo uma tradição da ONU, o discurso dele vai abrir a sessão de debates. Este ano, há mais de 150 temas na agenda. Os ricos e os africanos deverão falar sobre a questão da África do Sul. A dívida externa e os problemas sociais vão dominar os discursos dos latinos, inclusive o do nosso presidente. Com esta sessão de debates começando logo após os terremotos físico e financeiro do México, ninguém vai cantar parabéns para você nesta Assembleia Geral. Mas o resultado desta sessão poderá ter muito mais consequências do que uma festa de aniversário. O dia do presidente José Sarney em Nova York, pelo horário brasileiro, começa às 7h30 da manhã, quando ele toma café em companhia de editores de jornais americanos no Hotel Intercontinental. Às 9h25, ele chega na sede da ONU, onde visita o secretário-geral e assina o protocolo das Nações Unidas contra a prática da tortura. O pronunciamento do presidente Sarney está previsto para as 11h30 e será transmitido ao vivo pela televisão. Na parte da tarde, o presidente brasileiro dá uma entrevista coletiva, recebe o secretário de Estado norte-americano George Shultz, faz um novo discurso nas Nações Unidas às 4h30 e à noite participa de uma recepção. Sobre os principais pontos do discurso do presidente Sarney, fala agora, direto de Nova York, o repórter Lucas Mendes. Há mais de 100 temas de debate nessa Assembleia Geral. Nosso presidente vai falar durante 45 minutos e abordar 7 ou 8 destes temas. Mas o assunto principal é dinheiro. O Brasil é o maior devedor do mundo e quando o Brasil fala em dinheiro, os credores ouvem. O discurso dele vai abrir a sessão de debates. Portanto, ele vai ser o primeiro a colocar a questão da dívida como problema político. Discursos na ONU raramente mudam o curso da história. O que o mundo quer saber é se o Brasil vai ou não pagar essa dívida. O que o presidente Sarney vai dizer é que ou mudamos todos, credores e devedores, ou afundamos juntos. O discurso do presidente Sarney na ONU. O presidente do Brasil abriu a 40ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova York. Ele começou falando que traz nos olhos a dor do povo mexicano. Depois, comentou as conquistas democráticas do povo brasileiro. Ratificou o apoio do Brasil ao acordo de Contadora, que defende a soberania da América Latina nos conflitos políticos. Depois, anunciou a adesão do Brasil aos pactos internacionais da ONU sobre direitos sociais e políticos e a Convenção contra a Tortura. Com essas decisões, o povo brasileiro dá um passo na afirmação democrática do seu Estado e reitera perante si mesmo e perante toda a comunidade internacional o compromisso solene com os princípios da Carta da ONU e com a promoção da dignidade humana. Mas a ênfase do discurso do presidente Sarney foi dada aos problemas econômicos. Ele falou da difícil situação econômica dos países do terceiro mundo e, em especial, da América Latina. E criticou o protecionismo dos países ricos. E o paradoxo é que todo o nosso esforço se faz justamente para transferir divisas para os mesmos centros que nos atacam e discriminam. Vivemos assim entre a ameaça do protecionismo e o fantasma da inadimplência. Fazemos um esforço extraordinário para competir. Nossas empresas exportam com escassos lucros
e nossa mão de obra recebe baixa remuneração. É triste confessar o nosso salário mínimo, que é de $50 mensais. Com relação à dívida externa, o presidente Sarney, mais uma vez, foi taxativo. O Brasil não vai renunciar ao desenvolvimento. O Brasil não pagará a dívida externa, nem com a recessão, nem com o desemprego, nem com a fome. Temos consciência de que, a pagar essa conta, com estes altos custos sociais e econômicos, teríamos em seguida de abdicar da liberdade, porque um débito pago com miséria é conta paga com a democracia. No final do discurso, a mensagem do presidente Sarney. Ele disse que um dos grandes desafios da humanidade é acabar com a miséria. Só assim, segundo ele, a paz estará garantida. Nossos repórteres ouviram em Nova York a palavra do presidente Sarney sobre o protecionismo. O senhor fez um discurso de 53 minutos sem fazer uma referência específica aos Estados Unidos. O presidente americano falou 16 e faz uma crítica específica ao protecionismo no Brasil na área de tecnologia. O senhor tem uma resposta para ele? Não, eu acho que o protecionismo é uma maneira de se evitar o livre comércio no mundo inteiro. E a nossa luta contra o protecionismo é porque justamente o protecionismo barra a possibilidade do país de cumprir no terreno internacional aquela faixa de expansão que possibilitará o pagamento dos seus compromissos internacionais. O presidente Sarney reafirma na ONU que o Brasil não vai pagar a dívida com a miséria do povo e o sacrifício da democracia. Veja em seguida. A viagem do presidente Sarney a Nova York. O presidente abriu hoje a Assembleia Geral das Nações Unidas. O assunto que dominou o dia do presidente foi a dívida externa, como informa o repórter Lucas Mendes. Quando o presidente do Brasil fala sobre racismo, os africanos ouvem. Quando ele fala sobre o Oriente Médio, os árabes prestam atenção. Quando ele fala sobre armas nucleares, ninguém pula da cadeira. Mas quando ele fala sobre dívida externa, o mundo inteiro escuta. Dívida externa. Dívida internacional, já pagar nenhuma dívida. Ele começou o dia às 7h30 da manhã, tomando café e falando de dívida com os 15 mais influentes jornalistas americanos na área econômica. De abdicar. Logo depois, no discurso da ONU, a parte mais longa e a única interrompida com aplausos foi sobre a crise econômica que a dívida está provocando. Em seguida, na entrevista coletiva, a dívida externa tomou o maior tempo do presidente brasileiro. À tarde, ele fez a digestão do almoço discutindo dívida externa com outros líderes latinos. A única atividade oficial do dia na qual ele não teve de falar sobre a dívida foi na assinatura da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura. O Brasil foi o 34º país a assinar a convenção. O discurso do presidente Sarney na ONU. O presidente falou para representantes de 159 países. No começo, o presidente explicou que agora, com a democracia, o Brasil passa a falar uma só linguagem, dentro e fora do país. Não pregamos ao mundo o que não falarmos dentro das nossas fronteiras. Estamos reconciliados. A nossa força passou a ser a nossa coerência. O nosso discurso interno é igual ao nosso chamamento internacional. Um momento marcante do discurso. O presidente condenou o racismo, mas não foi ouvido pela delegação da África do Sul. O racismo é contra a humanidade e contra o futuro. O racismo, um colonialismo diferente, amoral e perverso, não pode manchar a página de ouro da descolonização. Sobre direitos humanos, o presidente explicou o sentido de 2 tratados que assinou hoje em Nova York, pelos direitos civis e políticos e contra a tortura. O povo brasileiro dá um passo na afirmação democrática do seu Estado e reitera perante si mesmo e perante toda a comunidade internacional o compromisso solene com os princípios da Carta da ONU e com a promoção da dignidade humana. Na parte econômica, o presidente fez uma advertência e criticou o FMI. Os organismos internacionais propõem políticas de ajustamentos inadequados. Essa rota conduz à recessão, ao desemprego
e a renúncia da capacidade de crescer. Depois pediu uma nova ordem econômica internacional. A nossa tradição é de cumprir os compromissos externos. Mas temos o dever de alertar o mundo de que o quadro existente tem que ser mudado. Necessita de outro ordenamento, porque é injusto. No final, o recado mais forte do presidente: a recessão compromete a democracia. O Brasil não pagará a dívida externa, nem com a recessão, nem com o desemprego, nem com a fome. Temos consciência de que, a pagar essa conta com estes altos custos sociais e econômicos, teríamos em seguida de abdicar da liberdade, porque um débito pago com miséria é conta paga com a democracia. Logo após o discurso, o secretário de Estado americano, George Shultz, fez um comentário. Ele achou o discurso eloquente e elogiou 2 pontos. Quando o presidente Sarney explicou que enfrentar a fome é lutar pela democracia e quando o presidente disse não à recessão como fórmula para sair da crise. O que muda na negociação da dívida externa brasileira? De Nova York fala o repórter Antônio Brito. As negociações de ontem e hoje aqui em Nova York sobre a crise econômica mundial não trouxeram alterações fundamentais, mas deixaram definitivamente claro o jogo da dívida externa. Do lado dos devedores, um discurso competente do presidente Sarney e uma ameaça forte do presidente peruano Alan Garcia. Os devedores estão dizendo que não aceitam mais as regras do jogo do FMI. E isto jamais tinha sido dito com tanta clareza. Do lado dos credores, a partir da reunião dos ministros da Fazenda dos grandes ontem, e no clima que se sente em Nova York, nenhum sinal concreto de que o apelo e a ansiedade dos devedores possa vir a ser atendida. Impasse? Ainda não, porque estamos apenas, por enquanto, no campo dos discursos. O impasse só se confirmará se, em Seul, no início de outubro, durante a reunião do FMI, e em janeiro, quando o Brasil vier aqui rediscutir sua dívida, se até lá as duas posições se mantiverem como estão. Até então, é preciso manter a respiração presa. Mais do que nunca, dependemos do resultado deste jogo. Político e didático, com todas as letras maiúsculas. Foi assim o discurso do presidente Sarney. Veja por quê com Álvaro Pereira. O presidente Sarney aproveitou a passagem pelas Nações Unidas, esse grande parlamento internacional, para apresentar a nova política interna brasileira. E essa apresentação era necessária. As pessoas ainda não entendem bem lá fora as condições em que se deram as mudanças aqui no Brasil. Era importante para o presidente Sarney caracterizar o Brasil como uma democracia no melhor estilo ocidental e caracterizar o governo dele como representativo e legítimo porque nasceu de um grande pacto político nacional. A legitimidade interna leva à legitimidade externa, dá credibilidade internacional. E o Brasil está precisando dessa credibilidade para renegociar em boas condições a sua dívida. Nesse sentido, a adesão do Brasil ao Tratado da ONU sobre Direitos Humanos foi a demonstração prática da mudança política interna, uma espécie de sinal dos tempos. A Política Nacional de Informática, que garante a reserva de mercado na área de microcomputadores, teria lugar de destaque no discurso do presidente Sarney. Mas essa parte acabou sendo retirada do discurso na última hora, porque poderia parecer uma resposta frontal ao presidente Reagan, que tem criticado a reserva de mercado na área de microcomputadores. O presidente Sarney passou 3 recados na questão da dívida externa. Joelmir Betting comenta. O primeiro recado do presidente: a dívida deve ser paga, mas não com recessão, desemprego e fome do povo endividado. Ou na versão do caboclo, não é preciso matar a vaca da economia para acabar com o carrapato da dívida. O segundo ponto: a dívida só pode ser paga em dólar. E a única maneira de fazer dólar é com saldo de comércio lá fora. Nos últimos 5 anos, o desastre. O juro da dívida subiu, o termo de troca caiu. Por conta disso, 37 países quebraram juntos em 82, o Brasil no meio. Hoje, o saldo líquido do comércio feito no grito, Brasil exportando até com prejuízo, não cobre sequer a remessa anual dos juros. O governo Sarney deve pagar em apenas 4 anos 44 bilhões de dólares
só de juros. A verdade é que o Titanic dos credores está em rota de colisão com o iceberg dos devedores. E se o capitalismo opulento não recuperar o juízo perdido, o desastre pode acontecer em 88, no mais tardar. E o mais espantoso, o FMI, patrulheiro dos mares, entende que a colisão deve ser evitada pelo lado devedor. Quer dizer, o iceberg é que deve mudar de curso, e não o navio de luxo. Agora veja com o cartunista Chico Caruso como é que o presidente Ronald Reagan gostaria de ter reagido ao discurso do presidente Sarney. Não é por acaso que vários países devedores estão emitindo o mesmo sinal. A forma de renegociar a dívida precisa mudar. Foi nesta tecla que o presidente Sarney voltou a bater hoje na ONU. O ministro das Relações Exteriores, Olavo Setúbal, conversou hoje com o editor de Economia da Rede Globo, Paulo Henrique Amorim, sobre as relações entre devedores e países industrializados. O presidente Sarney disse hoje na ONU que o quadro da renegociação da dívida externa dos países em desenvolvimento tem que mudar. Ministro Setúbal, mudar como? Esse é o desafio para uma negociação. O presidente Sarney, hoje, ao responder às perguntas dos jornalistas, colocou isso com muita clareza, que o grande desafio é levar os países desenvolvidos a sentar numa mesa para negociar uma solução não ortodoxa para o Brasil. Ministro Setúbal, o presidente disse agora na ONU que o Brasil não vai pagar a dívida com a fome. O senhor acha que esse foi um discurso mais avançado, um discurso mais agressivo, que nós chegamos um pouco na beira do precipício, a posição brasileira não tem mais para onde recuar? Não. Eu acho que o que o presidente disse na ONU é o que ele tem dito desde que assumiu o governo. Nada de novo ele falou, apenas ele o fez de uma forma dramática no maior tribuna do mundo, como ele mesmo disse hoje aqui em Nova York, que é a tribuna da ONU. Ministro, hoje, logo depois do discurso do presidente Sarney na ONU, me aproximei da delegação americana e falei com o secretário de Estado, George Shultz. Ele me disse que tinha achado muito construtivo o enfoque do presidente de associar o problema do pagamento da dívida ao crescimento econômico interno. O senhor acha que está mudando a posição americana? Tenho a impressão que os países desenvolvidos perceberam com clareza que é inviável pagar a dívida simplesmente pelo ajustamento a curto prazo das finanças dos países devedores dentro de uma visão recessionista e dentro de uma visão estritamente monetária. Eles viram que a dívida é um problema de longo prazo e só será resolvido dentro da expansão econômica do terceiro mundo, especialmente da América Latina e do Brasil. Hoje o presidente Reagan fez um discurso contra o protecionismo. Ele disse que vai vetar qualquer lei protecionista que saia do Congresso. Mas ele reclamou também das barreiras brasileiras aos equipamentos de telecomunicação. O que o governo brasileiro tem a dizer a respeito disso? O governo brasileiro defende o direito de proteger as indústrias nascentes. Esse é um direito que é reconhecido pelo acordo do GATT, porque é a única forma dos países em desenvolvimento criarem indústrias modernas de alta tecnologia. E o governo Sarney está comprometido com a ideia de desenvolver alta tecnologia para o Brasil, para assegurar o seu desenvolvimento futuro. Como é que o senhor interpreta o fato de que ontem, na reunião aqui em Nova York, os 5 ministros da Fazenda não trataram da dívida do Brasil e do México? Infelizmente, a dimensão econômica da América Latina ainda é pequena quando comparada com a dimensão econômica dos países desenvolvidos, especialmente dos 5 que se reuniram ontem em Nova York. E eles não deram aos nossos problemas a atenção que deveriam dar em função da dimensão que os países
da América Latina tem sob o ponto de vista de população e de expressão no cenário mundial. Muito obrigado. Bom dia. O presidente José Sarney deu ontem na ONU o novo tom da postura do Brasil e das nações devedoras com relação à ordem econômica internacional. O presidente jogou pesado e disse que o país não vai pagar a dívida com recessão e fome. Não é a primeira vez que ele diz isso. A ideia já foi frase, inclusive, do presidente Tancredo Neves. Mas a tribuna da ONU, de onde ele falou, tem ressonância no mundo. O presidente foi ouvido por ricos e pobres e foi aplaudido. E hoje parte para seu terceiro dia nos Estados Unidos. Da mesma forma, vai ser um dia corrido para o presidente Sarney. Mas quem dá mais detalhes do dia do presidente é o repórter e comentarista Antônio Brito, direto de Nova York. Daqui a pouco, Malforte, o presidente José Sarney passa por essas 3 bandeiras da ONU, do Brasil e dos Estados Unidos, colocadas em frente ao hotel onde está hospedado, e começa seu terceiro dia em Nova York. O programa é este: às 9h30, hora aí de Brasília, um café da manhã oferecido pelo Conselho de Relações Internacionais. Gente importante, à frente o banqueiro David Rockefeller. À 1 da tarde, um almoço com os brasilianistas, os homens que se especializaram aqui em estudar os problemas brasileiros. Às 3 da tarde, o grande destaque do dia, uma reunião com o secretário de Estado norte-americano, George Shultz. Uma conversa importante para tentar checar alguns pontos desse difícil equilíbrio nas relações Brasil-Estados Unidos. De um lado, a questão do protecionismo. O governo americano com um olho numa postura liberal, que não quer estabelecer limites para o comércio, mas com outro olho no Congresso americano, que quer limites e quer barreiras. Outro assunto da conversa, a dívida externa. E uma bela oportunidade para se saber, na prática, na realidade, as reações e consequências da nova postura latino-americana sobre a questão da dívida externa. É preciso torcer, Monforte, para que seja mesmo um bom dia. E o discurso de ontem do presidente José Sarney é o assunto principal dos jornais que estão circulando hoje aqui em Brasília. O Correio Brasiliense fala que o presidente Sarney joga duro e pesado com o FMI. Sarney repudia exigências que ameaçam a democracia. O jornal de Brasília diz que Brasil defendeu uma reformulação das relações dos países devedores com o FMI. O discurso de Sarney na ONU foi recebido como um recado ao FMI. A última hora de Brasília, daqui no alto da sua primeira página, que Sarney endurece com o credor. O Globo diz o seguinte na sua manchete principal: Sarney sob aplauso na Assembleia da ONU. Débito pago com miséria é conta paga com a democracia. O presidente José Sarney advertiu as nações industrializadas para o perigo de convulsão social nos países devedores se a questão não for tratada do ponto de vista político. E a Gazeta Mercantil destaca outra afirmação do presidente Sarney: não pagaremos a dívida com o desemprego. A viagem do presidente Sarney. O terceiro dia do presidente em Nova York foi o mais cheio de compromissos. Ele esteve com banqueiros, com brasilianistas e com o secretário de Estado americano George Shultz. O repórter Lucas Mendes acompanhou tudo. O presidente brasileiro começou o terceiro dia em Nova York no Conselho de Assuntos Exteriores em companhia do primeiro time de banqueiros americanos. O Conselho é uma organização de homens com dinheiro e influência, mas sem poder, como David Rockefeller e Henry Kissinger. O encontro foi fechado à imprensa. O presidente brasileiro falou sobre os progressos políticos e as dificuldades econômicas da nova república. Ele criticou o protecionismo americano e respondeu à crítica do presidente Reagan ao protecionismo brasileiro, dizendo que a preocupação americana sobre a reserva de mercado de computadores é exagerada e injustificada. De novo falou que a solução para a dívida externa tem de ser política. O ex-secretário de Estado Henry Kissinger não só concordou com o argumento do presidente brasileiro, como disse que ele, Kissinger, vem dizendo a mesma coisa há muito tempo. É preciso haver uma transferência de dinheiro daqui para a América Latina. E o dinheiro deve sair dos cofres do governo americano, disse Kissinger. O homem que coordena as negociações da dívida externa brasileira disse que gostou da atitude moderada do presidente. Ele quer negociar, e nós gostamos disso, disse Rhodes. David Rockefeller, o segundo maior credor do Brasil, disse que o presidente deixou claro que o problema da dívida é econômico e também é político. Mas no caso de uma solução política, ele, David Rockefeller, não sabe exatamente de onde virá o dinheiro. É preciso sentar para conversar,
disse ele. O almoço do presidente foi mais para o lado literário do que econômico, reunido em companhia dos 15 mais conhecidos brasilianistas americanos. O presidente brasileiro parece muito à vontade neste ambiente e disse que a nova república aprecia e agradece o interesse dos acadêmicos no nosso país. A companhia dos brasilianistas foi substituída pela do secretário de Estado americano às 3 da tarde para uma reunião fechada de 40 minutos. Hoje à noite, o presidente vai a uma recepção oferecida pelo presidente uruguaio e depois convida os líderes latinos para um jantar no hotel. Você quer anotar aí um cardápio para gourmet nenhum colocar defeito? Então vamos lá. Salada de lagosta como entrada. Depois o prato quente, tornedor com trufas e patê de foie gras. Acompanha uma salada de endívia, que é a prima elegante da popular chicória. Finalmente, como sobremesa, souverain, que não é nada além do que sorvete com conhaque. Pois bem, este foi o cardápio do jantar de agora à noite que reuniu o presidente Sarney e seus colegas Julio Sanguinetti, do Uruguai, e Alan Garcia, do Peru. Compareceram também 2 secretários-gerais, o da ONU, Javier Pérez de Cuellar, e o da Organização dos Estados Americanos, embaixador Baena Soares. E mais, os chanceleres do México, Sepúlveda Amor, do Uruguai, Henrique Iglesias, e do Peru, Alan Wagner. O convite foi do presidente Sarney e o jantar aconteceu no hotel onde ele está hospedado. Fora do cardápio e, apesar de ter sido um jantar social, uma pauta variada de assuntos comuns, sobretudo dívida e democracia. Jantar social, almoço de trabalho. Foi para informar o que mudou, como está e como vai ficar o Brasil que o presidente Sarney almoçou com um grupo de brasilianistas. Brasilianistas que são velhos conhecidos do Brasil, como Ralph de la Cava, fascinado, entre outras coisas, pelo messianismo da Bahia, Antônio Conselheiro, por aí. E como Thomas Skidmore, autor de livros que você certamente já deve ter lido, como Preto no Branco e Brasil, de Getúlio Castelo, por exemplo. O fato é que todos os brasilianistas saíram desse almoço contentes com a transição para a democracia. Agora, criar a democracia é a grande tarefa do povo brasileiro. E o compromisso que tem que assumir os futuros governos. A transição é que conta. E qual o maior desafio que o senhor vê para o país agora? Eu acho como fazer a transição com a grande participação do povo. O mais importante no momento é para o Brasil consolidar a democracia, né? Porque com uma base democrática, o presidente vai ter mais esforço para explicar, para propor a posição brasileira no exterior. O Brasil não pode resolver o problema da dívida se o Brasil não pode exportar. Então, realmente, o discurso ontem do meu presidente e o discurso do seu presidente indica muito bem onde estamos. Um impasse em que o Brasil tem que identificar mercados estrangeiros para exportar e meu país tem que indicar uma política financeira para finalmente controlar nosso dólar. Se o presidente Reagan não pode controlar o dólar, o presidente Sarney não pode exportar. O presidente Sarney, além dos brasilianistas, também se encontrou com o secretário de Estado norte-americano George Shultz. Foi um encontro cordial, mas de onde os dois saíram do mesmo jeito em que entraram. Com posições definidas, mas contrárias. O presidente Sarney falou em mais flexibilidade por parte do FMI. E o secretário Shultz falou que o governo dele está muito preocupado com os devedores. Em resumo, o presidente Sarney sabe e tem certeza de que foi ouvido, mas não tem certeza se foi entendido. Políticos da situação e da oposição na comitiva do presidente Sarney. Está aí um tipo de sinal novo. Significa o primeiro contato direto do Congresso com a política externa do Brasil. Em Nova York, o repórter Antônio Brito conversou com 2 líderes da Câmara, o deputado Pimenta da Veiga, do PMDB, e o deputado Prisco Viana, do PDS. 10 parlamentares, entre deputados e senadores, estão com o presidente Sarney nesta viagem à ONU. De alguma forma, é uma participação do Congresso na política externa. Mas no dia a dia de Brasília e do Congresso, isto não acontece. O Congresso Nacional, através do Senado, aprova nomes de embaixadores e faz pouco mais do que isso em termos de política externa. Como alterar essa situação? É o que se pretende discutir com o deputado Pimenta da Veiga, líder do governo, e o deputado Prisco Viana, líder do PDS. Deputado Prisco, como é que isso poderia ser feito? Nós temos na Constituição competência para acompanhar a política externa, na medida em que somos obrigados a fazer o acompanhamento dos atos do Executivo e temos a obrigação de referendar os acordos, as negociações feitas pelo Executivo
com entidades, organizações e estados estrangeiros. Acho que é uma questão apenas de nós nos atualizarmos. É uma dinâmica que a política externa brasileira vai ganhando na medida em que a importância do Brasil vai crescendo também no cenário internacional. Agora, com a volta da democracia, do mesmo modo que o Congresso tem opinado e decidido importantes questões no plano interno, eu tenho a certeza que o Congresso também participará decisivamente das questões da política externa do Brasil. A presença aqui de um grande grupo de parlamentares, de líderes parlamentares que acompanham o presidente Jean Sarney nesta sua vinda à ONU, já é um sintoma disso. Agora, deputados, vamos por um exemplo concreto. Vem aí uma negociação dificílima da dívida externa. O que o Congresso vai fazer? O que o Congresso pode fazer? O Congresso quer participar, mas o Congresso opina e decide votando a favor ou contra alguma proposição. Então nós teríamos que ter uma proposta objetiva, concreta do Executivo. Mas é evidente que, politicamente, o governo poderá extrair uma posição do Congresso para fortalecer a sua atitude nessas negociações. A presença aqui do PDS, da oposição, portanto, significa esse interesse da nação de estar unida nesse instante em que se fazem negociações tão importantes e delicadas, em que o presidente, o governo, enfim, precisa estar fortalecido pela opinião nacional para negociar segundo os interesses do país. Como é que o Congresso pode participar desse esforço que o governo vai fazer, muito difícil em relação ao FMI? O Congresso pode entrar aí de duas maneiras. Primeiro, num processo legislativo, há várias iniciativas parlamentares que versam sobre matéria de interesse do Brasil no plano de seu endividamento externo. Esse seria um posicionamento. O outro é respaldando politicamente a ação do presidente José Sarney, que eu tenho a certeza que, pelas posições que o presidente tomou na ONU, ele está guardando uma grande identidade com a posição da maioria da Câmara e penso que do Senado também. Portanto, é mais importante do que uma medida legislativa, objetivamente legislativa, o Congresso pode, e tenho a convicção que fará, respaldar politicamente a ação do presidente Sarney quanto à dívida externa. Você deve ter observado ontem, sobretudo na entrevista que o presidente deu, logo em seguida ao seu discurso na ONU, de que ele defende uma preliminar, que é de que o FMI saia desta linha ortodoxa e adote outros critérios de negociação. E só na hipótese dessa preliminar não ser vitoriosa, que ele próprio anunciou, o governo terá uma posição concreta. Então, no nosso caso, você perguntaria, vamos aguardar essa posição concreta do governo. Eu agora gostaria de fazer também um adendo, dizendo que a receita do FMI, que foi imposta a muitos países, não deu certo. Evidentemente não deu certo. Todos os países que a ela se submeteram disciplinadamente não tiveram êxito. E não há interesse, não há intenção do Brasil de, pelo menos no correr deste ano, de estabelecer um novo acordo, um novo entendimento com o Fundo Monetário. Portanto, diante disto, a ação do Congresso será muito mais política, respaldando esta atitude do presidente Sarney, que é muito importante. O Congresso vai resistir às pressões do governo nos Estados Unidos e não vai mudar a lei de informática. Quem fez essa afirmação foi o senador Carlos Chiarelli, da Frente Liberal. Ele está acompanhando o presidente Jean Sarney na viagem aos Estados Unidos e conversou com o repórter Antônio Brito. Senador, na sua opinião, tem futuro qualquer projeto alterando a legislação brasileira sobre informática, como pressionam os Estados Unidos? No momento, não. O Congresso tem uma posição muito clara, sintonia com a própria comunidade brasileira, em nome das próprias necessidades de afirmação de independência tecnológica do país, e uma mudança seria, pelo menos, uma fragilidade de posicionamento. Senador, agora o caso da dívida externa é um pouco diferente, porque o Congresso tem poder para legislar sobre informática, mas não tem para decidir sobre a dívida externa. E aí o que o Congresso vai fazer? Eu posso reafirmar aquilo que nós sentimos aqui no convívio com as lideranças de todos os partidos, inclusive da oposição, que se apressaram a dizer ontem que subscreviam na plenitude o discurso do presidente Sarney. E o discurso do presidente Sarney não é o discurso do presidente, não é o discurso do executivo, não é nem sequer o discurso da Aliança Democrática, ainda que coincida em gênero, número e grau com as posturas da Aliança Democrática. É o discurso do povo brasileiro e, por isso, naturalmente, a nível de Congresso, além das fronteiras partidárias, necessariamente tem todo o respaldo. O presidente Sarney recebeu 2 importantes convites para visitar o Bloco Socialista. Hoje, o presidente teve um dia movimentado em Nova York. Ontem ele se encontrou com nossos principais credores. Hoje ele recebeu o nosso maior devedor. Infelizmente, nem se a Polônia pagasse a dívida, não resolveria os problemas do Brasil.
Ninguém apresentou a conta ao polonês, que foi muito cordial e convidou o presidente brasileiro para visitar a Polônia. Logo depois, entrou o ministro das Relações Exteriores da União Soviética, não menos cordial. Ele também quer a visita do presidente Sarney, mas por enquanto só ficou acertada a visita do ministro Setúbal para dezembro. Será a primeira visita de um chanceler brasileiro à União Soviética. Ele almoçou com o secretário-geral da ONU e todos os outros líderes que estão em Nova York. Os próximos lances da renegociação da dívida externa. Depois das conversas do presidente Sarney em Nova York, o governo vai estudar uma proposta concreta para levar aos credores. De Nova York fala o editor de economia da Rede Globo, Paulo Henrique Amorim. A ONU não é um guichê de banco. Assim que chegar de volta em casa, o governo brasileiro vai ter que começar a fazer conta. Está chegando a hora de apresentar uma proposta concreta e o governo brasileiro ainda não tem uma proposta concreta. A primeira coisa que o governo brasileiro vai tentar fazer é descobrir o que quer. Segundo, quanto quer. E terceiro, conhecer os seus limites, saber o que o outro lado está pensando disso tudo. Agora, no Brasil, o governo vai fazer o dever de casa. O repórter Antônio Brito faz um balanço político da viagem do presidente Sarney a Nova York. O presidente José Sarney deixa Nova York depois de 4 dias, levando uma certeza e uma esperança. A certeza. Nas entrevistas, nas conversas e especialmente no discurso feito na ONU, ele afirmou de forma muito clara a posição brasileira. Não há remédio para a crise da dívida externa se for seguida a amarga receita do FMI. A esperança de que esta pregação, de alguma forma, sensibilize o FMI, os banqueiros, e se transforme em alterações nas regras do jogo. A comitiva segue para o Brasil discretamente otimista, achando que pode realmente mudar alguma coisa, mas não leva nenhum indício concreto de que isto venha a acontecer. Por isso, é bom esperar. Primeiro, pela reunião do FMI em outubro, em Seul, na Coreia. E depois, pelo encontro entre o Brasil e os banqueiros, em janeiro, aqui em Nova York, quando, em vez dos discursos e dos debates políticos, se chegará à realidade dura da discussão sobre duplicatas, promissórias, prazos e dólares. Hoje, em Nova York, o presidente Sarney deu uma entrevista coletiva aos jornalistas brasileiros. E as perguntas giraram em torno de um assunto só, claro, a dívida externa. Todo mundo queria saber que posição o Brasil vai adotar diante da inflexibilidade do FMI. E o presidente Sarney mandou um recado claro e objetivo até para os maus entendedores. Nós somos otimistas. Nós achamos que a nossa tese é tão justa, é tão clara e tão evidente que ela precisava apenas ser colocada e evidenciada. De maneira que eu acho que eu não tenho nenhuma razão de ser pessimista. Eu acho que nós vamos ter condições de negociar a dívida externa. E o Brasil tem uma proposta a oferecer em relação à dívida externa. Mas ele, naturalmente, vai aguardar esse momento exato. E nós temos os nossos prazos, mas esses prazos são nossos e nós não temos por que divulgá-los. E eles estão na linha da nossa capacidade de suportar os sacrifícios que nos são impostos em relação ao pagamento da dívida externa. O presidente Sarney de volta ao Brasil. Ele ficou 5 dias no exterior e chegou às 10 horas à base aérea de Brasília. Esta foi a segunda, mais longa e mais importante viagem do presidente Sarney ao exterior. Durante seus 4 dias de permanência em Nova York, o presidente Sarney deixou claro a representantes de vários países como vai enfrentar o seu maior problema, a dívida externa brasileira. No desembarque, o sorriso tranquilo de uma viagem bem-sucedida para abraçar o interino deputado Ulisses Guimarães e beijar a mulher, Dona Marli. Como determina o protocolo, o presidente foi saudado por tiros de canhão, ouviu o hino nacional, passou em revista as tropas e enfrentou uma enorme fila de convidados que foram à base aérea abraçar o presidente. Até a neta Rafaela esperou na fila para beijar o avô. Da base aérea, o presidente Sarney foi direto para o Palácio do Alvorada descansar. Só volta a despachar no Palácio do Planalto amanhã, quando deverá receber do ministro Nelson Ribeiro a versão final do Plano Nacional de Reforma Agrária.